Olá, irmãos amados, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Dando continuidade à nossa EBD, falando sobre os hábitos de um cristão maduro. Nós já falamos sobre você ter que extrair o máximo da sua Bíblia, como você estudar sua Bíblia. E o primeiro hábito que falamos é o hábito da hora tranquila, um momento que você guarda com o Senhor. O segundo hábito que já demos início, vou dar só uma recapitulada aqui, é o hábito da oração. Então nós falamos o quê? Que nós precisamos ser autênticos na nossa oração. Não tentar impressionar os outros e não tentar impressionar a Deus. Falamos também que devemos nos concentrar em Deus nas nossas orações, não nos distrair com nada, então por isso que muitas vezes fechamos os olhos, sermos transparentes, né? Não tentar usar de vãs repetições, não tentar impressionar, não tentar falar algo que não esteja realmente em nosso coração, ser transparente. E Deus nos deu um modelo, Jesus nos deu um modelo, né? Use o modelo dado por Jesus que está em Mateus 6, de 9 a 15. Então esse estudo todo está em Mateus 6. Então no modelo dado por Jesus, a primeira parte é de louvor. Então primeiro você começa louvando a Deus, louvando a Deus pelo que Ele é, louvando a Deus pelo que Ele nos faz, dando graças. Nós devemos falar sobre o caráter de Deus, né? Sobre os seus atributos, isso é louvar a Deus pelo que Ele é. Nós devemos também, o segundo passo dentro do louvor, é que o significado de Deus os nomes de Deus têm significado, então precisamos extrair esses significados, estar falando com Deus dentro dessas promessas que Ele já dá no seu próprio nome. Falamos que a segunda parte é o quê? Fala sobre o propósito, o governo. Venha o teu reino, né? E que isso quer dizer que nós chamamos Deus para ser o nosso Senhor no sentido de comandar a nossa vida. E isso faz parte do nosso chamado, do nosso propósito. Sermos filhos de Deus e fazermos o nosso papel aqui. Então, Deus tem que comandar, o reino dele tem que ser representado aqui por meio da minha e da sua vida. Falamos sobre a terceira parte da oração, que é a provisão, né? O pão nosso de cada dia, que não é só apenas comida, mas tudo que nós necessitamos, a coragem, né? O emocional, a força, o conhecimento, a sabedoria, tudo devemos pedir, principalmente a presença do Senhor em nossas vidas aqui, que nunca venha faltar. E hoje nós vamos falar algo muito importante sobre o pedir, sobre a provisão, é ser específico. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. A quarta parte da oração, dentro daquele modelo que Jesus Cristo nos ensinou, fala sobre o perdão, né? É o verso 12, 6:12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 12. Então, peço a Deus para perdoar os meus pecados. E algo muito interessante. Nessa oração que nós estamos pedindo perdão a Deus, eu não vou orar toda vez. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. A ideia é você pedir perdão. Pedir perdão. Assim como você tem perdoado as pessoas, você pede perdão pelos seus pecados. Você perdoa as pessoas, então no momento da oração você está pedindo perdão ou está perdoando as pessoas e você está pedindo perdão pelos seus pecados. Então, 4 passos para o perdão. Vamos falar aqui de forma resumida nesse sentido no momento da oração. Peça ao Espírito Santo para revelar todos os pecados. Então, como a oração é uma conversa com Deus, é um momento que a gente separa, por isso que nós falamos que a oração não deve ser apenas um momento. Tem que ser uma prática que acontece durante o nosso dia, durante
vários momentos do nosso dia. Então, quando eu estou orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo para revelar todos os meus pecados, talvez naquele momento daqui você ora mais, um momento mais longo de oração, talvez na sua hora tranquila, lá que você está orando, você ore isso a Deus, que Ele revele, que muitas vezes nós fazemos muitas coisas erradas, todos nós pecamos muitas vezes por dia, muitas vezes nem percebemos. Então é importante você orar pedindo que Deus revela. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa constantemente, eu não estou nem percebendo. Às vezes eu estou maltratando aqui meus familiares, agindo, tomando atitudes erradas. Às vezes é um hábito já e eu não estou percebendo. Por isso que devemos orar, segundo esse salmo aqui, Salmo 139, 23, 24, diz o que? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me sobre os caminhos justos. Então você tem que pedir, Senhor, sonda o meu coração. Para que o Senhor vai sondar o teu coração? Só para Ele saber? Ele já sabe. O Senhor não precisa que você peça para Ele sondar, para Ele saber. Ele já sabe. Quando a gente pede para Deus sondar o nosso coração, é para a gente saber. Sonda o meu coração e vê se há em mim, me mostra. Mostra-me os meus caminhos que eu estou andando, se há caminhos maus. Para que eu faça o quê? Saia desses caminhos maus, pare de andar nesses caminhos maus, peça perdão por esses caminhos maus e ande sobre os teus caminhos. Então, peça para Deus revelar. Outra coisa, confesse cada pecado desse. Então, nós devemos não só pedir para que Deus nos mostre, mas também confessar. Quem tenta esconder o seu pecado não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, primeiro, peça para Deus sondar. Deus sondando os seus pecados, mostrando, olha, você está errando isso aqui. Peça perdão, especificamente. Não peça aquele perdão genérico. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sei que muitas vezes nós oramos assim, Senhor, perdoa os meus pecados, me perdoa pelo que eu tenho falado, tal. Às vezes a gente não sabe, mas o ideal é você saber do que você está pedindo perdão a Deus. Senão não tem sentido prático na sua vida. Sabe por quê? Porque quando eu peço perdão, eu estou dizendo para Deus que eu estou me arrependendo. Quando eu estou dizendo assim, me perdoa, Senhor, eu estou dizendo... Na verdade, a palavra é, Senhor, me arrependo, me perdoa. A gente sabe que Deus perdoa sempre. Em 1 João 1,8 diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. O que é confessar os pecados? Senhor, eu pequei nisso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Mas qual é a premissa? A premissa é, Deus me perdoa porque primeiramente eu me arrependo. Eu me arrependo. E se arrepender, o que é se arrepender? É tentar dar uma volta, uma conversão. Tipo assim, eu estou andando por um caminho, cometendo uma prática, e eu digo, não quero mais cometer isso. Eu volto pelo caminho inverso, ou seja, eu não quero mais cometer aquilo, eu quero andar um outro caminho. Como é que eu vou fazer isso? Se eu não digo especificamente, Senhor, eu não quero mais falar tal coisa, eu não quero mais tomar tal atitude. Como é que eu posso me arrepender se eu nem sei de que é? Como é que eu posso me arrepender? Senhor, me perdoa os meus pecados, não sei nem do que é. Me perdoa pelos meus pensamentos. Não sei nem que pensamento é esse. Ou me perdoa pelo que eu falo. Ou me perdoa pelas minhas atitudes. Eu não sei nem o que é. Talvez seria mais sincero se você falar, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, eu não lembro. Mas revela a mim para que eu não quero mais praticar. Isso é sincero. Isso é sincero. Se você às vezes está com alguma dificuldade com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, você vê que eles estão chateados com você, como é que você faz? Me perdoa aí se eu fiz alguma coisa. Não. Se você é uma pessoa sincera, você vai falar, o que eu fiz? Me diga aí o que eu fiz com você.
Ah, fez isso, me perdoe, eu não quero mais cometer, vamos lá, vamos caminhar. É assim. E você acha que com Deus é diferente? Ele quer que você mude. Ele quer que seja uma oração sincera, no sentido de que, poxa, eu reconheço que Deus tem poder para me ajudar e eu realmente sou filho dele, eu quero obedecê-lo. Então você vai fazer um pedido específico. Faça restituição aos outros quando necessário. Vamos ler aqui, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se for ao altar e se lembrar ali de que o seu irmão tem alguma queixa contra você, vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e dê a sua oferta. Então, o que Deus está te dizendo? Se você lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta ali. O que Deus está dizendo para a gente? Eu prefiro obediência do que sacrifício. Eu prefiro obediência do que oferta. Eu prefiro que você perdoe, se arrependa, do que você venha oferecer alguma coisa para mim, você dá alguma coisa para mim. Para mim é mais precioso que você se arrependa, abandone seus maus feitos, seus pecados, e você se relacione com as pessoas da melhor forma. E o que a gente pode fazer? Restituição quando necessário, de reparação, reparar o meu dano. E a reparação do dano, muitas vezes, é o quê? Pedindo perdão. Às vezes tem certas coisas que eu não tenho como reparar. Se por acaso eu furtar uma bicicleta, como é que eu reparo? Devolvendo a bicicleta e pedindo perdão. Se eu peço dinheiro emprestado e não pago, como é que eu reparo? Pagando. Mas se eu ofendo alguém com palavras, como é que eu reparo? Não tem como. É você só pedindo perdão, falando que se arrepende, que não vai mais fazer isso, porque você se arrepende e não quer mais fazer. A única forma, só Deus, Jesus, por isso que Jesus teve que morrer por nós, entende? Porque nossos pecados são muito caros, não tem como a gente pagá-los, mas o que tiver dentro das nossas possibilidades de restituir, reparar, eu vou reparar. Seja com a reparação realmente, se eu puder reparar, se for alguma coisa material, seja com um pedido de perdão e uma mudança de vida, não é mesmo? O que a gente quer quando a pessoa fala assim, estou grato, muito obrigada? Como é que a gente gosta que uma pessoa seja grata a gente? Pessoa sendo, vamos dizer assim, o meu filho é agradecido porque eu fiz isso por ele, tá? O meu filho, eu tenho cuidado. Como é que os pais querem que os filhos sejam gratos? Só que ele diga obrigada? Não, que ele seja obediente. Que ele busque retribuir aquela bondade que os pais fazem de graça, mas pela gratidão, como é que devemos demonstrar? Retribuindo. Eu vou fazendo o que eu puder para retribuir. Por isso que dizemos obrigada ou obrigado. Eu estava conversando esses dias com a minha sobrinha, ensinando isso. Eu falei para ela, olha, na língua, no espanhol, ninguém fala obrigada. Eles falam graças. Tipo assim, obrigado, assim, graças. Eu estou agradecido pelo que você fez. Mas no português nós falamos o quê? Obrigada. Obrigado. E o que quer dizer obrigado? É até estranho. Você está dizendo para outra pessoa, eu estou obrigado agora, eu me sinto na obrigação de lhe restituir. Eu estou em dívida com você. Eu sou obrigado a fazer algo bom por você também. Então é isso, obrigado, não é? Beleza aí, valeu. Eu sou grato, estou agradecido e me sinto em dívida com você. Me sinto obrigado a lhe restituir, enfim. Então, porque isso é uma lógica. Eu tenho uma dívida. Quando a pessoa faz uma coisa boa por mim, eu fico em dívida com ela. Quando eu puder e dentro das minhas possibilidades, retribuir. Então, uma restituição, uma reparação, é algo de quem entende esses princípios de Deus, sabe? Que quer fazer o bem com a pessoa, quer demonstrar que realmente tem boas intenções. Outra parte é
do perdão é aceite o perdão de Deus. Olha só o que diz em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquilo que o texto que eu já tinha lido. Então, se você pecou contra Deus, e todos os nossos pecados, além de ser contra as pessoas, é contra Deus também, entenda que Deus lhe perdoa. Se você se confessar, lembre, se arrepender. Deus está vendo o seu coração. Ele perdoa você. Ele perdoa você. E você tem que entender isso. A quinta parte da oração. Então nós já falamos sobre o perdão. E agora eu quero falar sobre orar por outras pessoas. Que é a quinta parte, né? Mateus 6,12 diz: assim como nós temos perdoado os nossos devedores. 1 Timóteo 2,1 diz o quê? Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e orações de graças a Deus por todos. Então, orar pelas outras pessoas faz parte das nossas orações. Tem que fazer parte das nossas orações. Se você quer orar pelos outros, faça uma lista dos nomes. Então, se eu realmente quero orar pelas outras pessoas, eu tenho que fazer. Se você não é bom de memória, você não tem boa memória, faça uma lista. Tem gente que tem. E tanto orar pelas pessoas ali, acaba decorando ali e orando na sua mente ou orando em voz alta, mas ele lembra dos nomes. Mas se você não é bom disso, você se compromete em orar pelas pessoas, é interessante fazer uma lista com os nomes. Se você tem a sua hora tranquila ali, que você está só você e Deus, e você está lendo a palavra, e tem um momento para orar, você tem um diário de oração. Lembra do diário de oração? Tem um diário de oração. Aí você vai escrevendo ali, às vezes é um missionário, às vezes é um parente, às vezes é uma pessoa que está enferma, e você vai orando. Nós temos um diáriozinho de oração na congregação, mas por conta de não estarmos nos encontrando e tendo o culto de quarta ali, a gente não está colocando, não está escrevendo ali, mas vamos continuar fazendo nosso processo de oração em casa e anotando nossos pedidos, né? E quando Deus responder, nós vamos colocar ali. Então, anote o nome das pessoas que você quer orar para você não esquecer. Faça uma lista de oração com os nomes das pessoas por quem você quer orar. Você pode orar por diferentes pessoas em dias diferentes da semana. Então, anote esses textos aqui, Dê um pause no vídeo aí, anote esses textos, leia em casa, para que você esteja vendo essas referências. Sexta parte da oração, proteção. Mateus 6,13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Os crentes enfrentam batalhas espirituais todos os dias. Satanás quer derrotar-nos através da tentação e do medo. Orando pela proteção, você adquire confiança para enfrentar qualquer situação. E em 1 João diz o quê? Porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito daqueles que pertencem ao mundo. Então, ore para que Deus não deixe você cair em tentação. Senhor, guarda minha família, guarda o meu coração, os meus olhos. Jó diz, olha, fiz um acordo com Deus com os meus olhos para não olhar com cobiça para jovens. Fiz um acordo com os meus olhos. Então, ora a Deus pedindo, Senhor, me ajuda a que os meus olhos não pequem, não pequem no olhar, olhando para onde eu não devo, olhando o que eu não devo. Faça um acordo com o seu coração, com a sua mente. Então, todas essas tentações, você vai orar, Senhor, me livra. E é importante, se você está orando por uma tentação específica, você falar ela. Ore pela proteção do seu coração e da sua mente. Isso fica dentro da oração, você está orando por você. Então, depois que você orar todas essas partes, olha só essa ilustração da bicicleta. Existe a Bíblia, né? Nós falamos sobre a Bíblia, sobre ler, ouvir, usar, meditar, memorizar e estudar. Então,
Todas essas práticas nós temos que fazer. E todas essas práticas da oração, ó. Louvor, propósito, provisão, perdão, orar pelas pessoas, por proteção. Quando eu leio a minha Bíblia e faço tudo isso aqui, leio, ouço, medito, aplico, memorizo a minha Bíblia e eu faço todo esse processo de oração, a minha bicicleta agora, né, tá com as duas rodas direitinho e eu consigo desenvolver a ilustração da bicicleta. Então tem essas duas partes, a oração e a meditação na Bíblia, leitura da Bíblia e oração é muito importante. Você tem que colocar essas duas coisas em prática na sua vida. Amém, meus irmãos? Eu espero que tenha sido valido a pena para vocês. Vamos fortalecer as nossas orações, fortalecer o nosso momento de oração, o nosso momento de leitura, ou seja, primeiro tendo o nosso momento, a nossa hora tranquila, a nossa hora de meditação com o Senhor. E é nesse momento que eu vou o quê? Ler minha Bíblia, fazer meu devocional, fazer minha meditação, fazer a minha memorização, estudar e vou fazer as minhas orações com todas essas partes. Louvar a Deus pelo propósito de Deus, pela provisão de Deus, pelo perdão de Deus, orando pelas pessoas, pela proteção. Então esse momento vai ser algo, vai ser o seu... Você vai ver se você conseguir colocar em prática um momento diário com Deus em que você lê a palavra e você lê com profundidade, com consistência, fazendo todas essas partes. E você tem um momento de oração, também uma oração profunda, uma oração com louvor, uma oração com agradecimento, uma oração com pedidos, orando pelas pessoas, pedindo os propósitos de Deus na sua vida. Você vai ver que a sua vida espiritual, se você não faz isso, se você começar a fazer, a sua vida espiritual vai ser outra. Sua vida espiritual vai ser outra se você tiver um devocional diário, um momento diário com o Senhor. Então que Deus abençoe e fortaleça e nos ajude. Vamos orar aqui para a gente encerrar? Deus bendito, eu quero colocar na tua presença toda a tua igreja, todos os teus filhos, nosso estado, nosso país e esse mundo. Que tu venha, Deus bendito, nos guiar segundo uma oração eficaz. Ajuda-nos a nos concentrar, entendendo que tu, Deus, existe e tu recompensas os que te buscam. Ajuda-nos a entender que tu está ouvindo as nossas orações e a crer. Ajuda a gente a ter uma fé mais efetiva, mais forte. E obrigado, Deus, por esse tempo, na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Olá, irmãos. Quero agradecer as orações dos irmãos em favor de mim, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos aqui. Deus tem nos protegido bastante aqui em casa. Graças a Deus estamos bem, as crianças estão bem. Que Deus nos guarde, nos proteja desse mal, que nos livre, tá bom? Deus abençoe a todos. Pastor, nós tivemos a Covid e nos tratamos, já estamos melhor, mas é dolorida essa doença. Precisa ter muito cuidado, só Deus mesmo está no controle, nos ajudando em tudo, porque de nós mesmos não é possível a gente ficar curado, mas o Deus que está acima de nós, que é todo poderoso, ele faz tudo, inclusive a cura desse vírus. Eu tenho só a agradecer a ele, e agradecer minha família, agradecer a todos que cuidaram de mim, todos que oraram por mim. Muito obrigado. Boa tarde, meus irmãos. Gostaria neste momento de agradecer a todos que oraram por nós, porque nós fomos acometidos desta virose, né, dessa corona, mas pela graça e misericórdia de Deus estamos nos recuperando e estamos superando, estamos bem. Eu ainda não estou totalmente curado, totalmente bem, mas eu confio no Senhor, que o Senhor vai nos dar a nossa total
cura e nós vamos ficar sarados. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estavam em oração por nós. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas confio no Senhor que tudo Ele fará em nosso favor. Vamos passando aqui para compartilhar um pouco das bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida, em especial pela recuperação do Covid, né? Essa doença aí que tem assustado tanta gente, me deixou preocupado, me deixou assustado, mas para a glória de Deus hoje eu posso estar compartilhando da minha recuperação, né? Quando eu soube, através do meu quadro clínico, né, que eu podia estar com essa doença, eu fiquei muito preocupado, muito abatido mesmo. Mas eu acredito que Deus, através das orações dos irmãos, através das mensagens do pastor, através do apoio da minha esposa, foi muito bom comigo. E eu pude seguir as recomendações médicas, tomando as medicações direitinho, me hidratando bastante, cuidando da questão da minha imunidade. E eu me recuperei muito rápido. Então, louvo a Deus pela recuperação, por estar com saúde. E num momento como esse, em que a gente fica debilitado fisicamente, que a gente tem a oportunidade de valorizar, né, a nossa saúde, que no dia a dia às vezes passa desapercebido, né? Então, se eu posso compartilhar algo com vocês, valorize esse presente que Deus te deu, a tua saúde, a tua vida, cuida dela, deixando que Deus cuide de você, viu, meu irmão? Então, Deus te abençoe e agradeço pelas orações e pelo cuidado de tantos irmãos que mandaram mensagens ou áudios ou orientações mesmo, assim como uma forma de cuidado. E eu acredito que Deus usa pessoas para cuidar da gente. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.